Quarta-feira, a última quarta-feira do ano e também o último dia. Meu nome é Giovanni Prá, sou empresário, conselheiro de empresas, escritor, palestrante, host aqui do podcast com meu amigo Bastidores do Lucro, sócio também do Instituto LVO, e hoje é um episódio especial. Que alegria ter você aqui, Josué Seibel, palestrante, treinador, empresário, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Giovanni. E chegamos ao último dia de 2025, hein, Giovanni? E que baita dia hoje, quem tá aqui nos assistindo vai ter uma noite incrível hoje. Hoje vai ser um baita dia. Com certeza. A gente está muito feliz de chegar até esse final do ano aqui, porque foi um ano de muitas evoluções, né? De muita coisa nova, muita atitude, né? A gente conseguiu, no meu ponto de vista, pelo menos o próprio podcast é uma realização de um sonho, de um objetivo que eu tinha e a gente colocou em prática e realmente conseguiu atingir milhares de pessoas nesses primeiros meses aí, né? E olha que legal quando a gente coloca uma coisa no papel. Foi assim esse ano, a gente planejou, colocou no papel, botamos energia e foi lá, chegamos no final do ano com vários episódios, convidados incríveis, muito conteúdo pro pessoal. E hoje quem tá nos assistindo aqui vai poder ter uma retrospectiva desses conteúdos. Exatamente, se você ainda não segue o Bastidores do Lucro no Instagram, vai lá e segue @Bastidores do Lucro Podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque além de um episódio toda quarta-feira, né, Giovanni? A gente posta também cortes, trechos dos episódios, então, para você acompanhar tudo, não perder nada, te inscreve no canal. E se você está assistindo pelo Spotify ou ouvindo, avalie esse programa com 5 estrelas, segue a gente no Spotify também, para receber esse conteúdo e também para que ele seja distribuído para mais pessoas, porque no Spotify exclusivamente, além de um episódio toda quarta-feira às 18 horas, a gente tem também o Ponto de Virada, que é um quadro diário de um áudio de 2 minutinhos, aquele insight certeiro para você aplicar nos seus negócios e prosperar muito mais. Muito bem, e agradecer nossos parceiros de 2025, nossos patrocinadores, apoiadores, temos o Repediu, a Sense, MBA Equipamentos, Nola, Conex Engenharia e também a Hora do Pastel. Gente, olha só, nos acompanha até aqui, vai ser dividido em 2 momentos, é isso? Exatamente, a gente vai dividir esse episódio aqui de uma forma diferente do que a gente fez até então, porque a gente vai trazer no primeiro momento, o segundo eu vou deixar para você assistir depois, mas no primeiro momento a gente vai trazer uma retrospectiva. Justamente a ideia, né, Giovanni, é o quê? É trazer os melhores momentos, aquilo que foi de mais poderoso que os nossos convidados trouxeram nesses primeiros episódios, nesses primeiros meses, né? A gente está aqui desde setembro, é isso? Então, setembro, outubro, novembro, é isso? Isso, muitos convidados e muitos episódios. Exatamente. Então tem muito conteúdo pro pessoal assistir. Olha, vou te dizer, essa virada já vai pegar fogo desde o início. O pessoal tá agora se preparando para assistir e... A ideia é que a gente consiga trazer trechos que vão justamente fechar 2025 da melhor forma e fazer com que as pessoas consigam iniciar 2026 com gás total, com aquela energia, com aquele direcionamento para realmente colocar em prática e obter mais lucro, mais isso resultado, aí, né? isso aí. Pessoal, acompanha com a gente, ó. Pessoal, vamos assistir agora? Vamos dar play? Coloca aqui o canal do Bastidores do Lucro aí, faz favor. Ó, Qual é o teu favorito? Eu tenho vários. Foi incrível. Vou dizer, essa Foi. reta final do ano, a gente entregou junto com os convidados. Gente, vamos assistir junto agora. Vamos dar o play. bora! Eu acredito demais que a gente está vendendo o tempo todo. Ah, Josué, mas é que eu sou advogado, eu não vendo. Eu sou médico, eu não vendo. A gente vende o tempo todo. Todas as pessoas são vendedores, ou deveriam ser. Deveriam ser. Alguns, na verdade, acabam deixando de lado essa parte de entender que sim, ela precisa vender e por conta disso elas deixam muito dinheiro na mesa, deixam de gerar muita receita e até mesmo de se relacionar melhor com outras pessoas. Porque quando eu falo de vendas, eu falo também, por exemplo, sobre uma pessoa ela saber
vender a sua ideia, seja para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para o seu colega de trabalho, né? Então, pro teu time lá na ponta, comprar a ideia da cultura, né? exatamente. Então, na vida tudo é venda. Tudo A gente vende o tempo todo, né? Então, por esse motivo, inclusive, que isso virou título de uma música minha, que inclusive está aqui no Spotify também, está no YouTube, está em todas as plataformas, e é uma das minhas palestras também, né? A venda, ela é a coisa mais mágica, né? Eu me lembro contando um pouquinho de onde eu vim, né? Como eu comecei, mas uma grande virada de chave na minha vida foi quando eu descobri que eu trabalhava, na época, eu ganhava 25 centavos a hora. E em questão de 2 minutos, com o poder da venda, eu ganhava R$2. Olha aí. Então, assim, o poder da venda, né? A pessoa que sabe vender, dificilmente ela vai ter desafios como qualquer um em qualquer negócio, faz parte, né? E por isso você tem que ter persistência. Um dos ensinamentos do livro O Maior Vendedor do Mundo é que o fracasso ele é o meio para o sucesso. E se você persistir, a vitória é inevitável. Então, se você tiver persistência, você chega lá. E ser vendedor não é algo tão fácil. Não é Principalmente fácil. porque lida com o emocional, né? Emocional. A pessoa ouve muito não. Porque muita gente fala, mas é que eu não me identifico muito com vendas, eu não gosto. Porque a pessoa, na verdade, ela tem medo da rejeição. E saber lidar com a rejeição, ter a gestão das suas emoções, é uma das principais habilidades que a pessoa pode adquirir. E aí isso já fica o insight aqui. Eu não tenho dom. Esquece essa história de dom. Isso é desenvolvido, isso é treinável. Você pode desenvolver essa habilidade de vendas e a parte da gestão da emoção para que você consiga enfrentar as rejeições que vão surgindo no dia a dia do vendedor ou do empresário, que também é um vendedor, né? E poder sair dessas situações de uma forma muito mais fortalecida, né? Eu digo que a performance ou o sucesso treinável é tu fazer a rotina, o básico bem feito, vamos dizer assim, né? O básico tem que ser bem feito. E a partir do básico bem feito, tu consegue performar melhor e consegue fazer coisas mais surpreendentes. Então eu utilizo muito CRM, eu tive um período que daí, até por muito trabalho, tu acaba desequilibrando, né? Então deixei um pouco a saúde de fora, mas voltei para academia, então tô ainda com um peso acima do meu que eu gostaria de estar, mas estou indo todos os dias também agora, mas eu só consigo ir à noite, porque durante o dia acordo muito cedo, a academia nem abriu ainda e eu tô já no batente. Mas é isso, é leitura, é ter conhecimento e ter disciplina e organização. Você trouxe, né? Não basta só ler, não basta só encher a mente de informação, a organização, né? É colocar isso de uma forma que você possa botar isso em prática ao longo da semana. Então, o conhecimento ele é muito importante quando ele é aplicado, né? E para aplicar, você tem que organizar. Muito bom. Perfeito. Excelente. Sabe que essa questão de CRM que tu trouxe aqui, Rivo, e esse ponto de ser organizado, de poder anotar as informações e tal, eu acredito que é um dos erros mais comuns dos vendedores. Eu digo isso porque, por exemplo, eu trabalhei com vendas em vários segmentos já, né? Eu já trabalhei com venda de seguro de vida, de imóveis, de cosméticos, de materiais gráficos, enfim, vários segmentos. E dentro desses segmentos, eu vejo que a grande maioria, e assim, possivelmente em outras áreas também, a grande maioria dos profissionais acabam não se organizando. Então, o que acontece? Você pegou um cliente lá, começou a atender ele e tal. Naquele dia, tu atendeu 4, 5, 6, 10. Beleza, talvez tu lembre. No outro dia, tu já não consegue mais lembrar de todos, porque tem novos e novos, e aquele um que tu atendeu ontem, ele deu uma continuidade e aí mudou a rota. Não tem como se a gente não tiver uma organização, né? Eu vou dizer que não dá para usar o CRM como desculpa, tá? Porque o que precisa realmente é tu anotar, escrever. Começa com uma agenda... Que seja né? física. Começa com uma agenda física. Vou dizer que o meu CRM, eu até brincava antes que o meu CRM era a minha agenda ali, que estava sempre anotado. Depois pode passar para um Excel, né? Para tu ter ali também algum material, já que tu tens, né, computador e tá sempre com o celular hoje em dia. E depois vai para um CRM, ok, né? Mas não dá para deixar de anotar, de registrar e de colocar esses compromissos. Eu, às vezes, uso muito, quando eu estou fora, a agenda do Outlook mesmo, né? Que é uma ferramenta que muita gente tem, uma agenda do Gmail, sei lá, alguma agenda para colocar aquilo que eu tenho de tarefas para frente, né? O que eu vou combinando.
Então não dá para usar, mas eu não tenho CRM. Começa com a agendinha velha lá, Claro, no papel, bloco de notas, anotando, pode ser no celular, que seja. que seja sempre contigo ali. Terão a vida, porque a Pandora tem a missão, ao meu ver, de humildemente tentar fazer as pessoas entenderem que a vida é o agora. Tu tem que viver o momento, tem que ser feliz, não se preocupar com o que vão falar, não se preocupar se vão rir porque tu tá dançando engraçado. Tu tem que viver o agora, porque é isso que tu vai levar. É só o agora que tu tem, o amanhã e o ontem não existe. Isso que tu falou agora, Xande, pra mim, te descreve perfeitamente. E aí eu quero ver se tu concorda com isso, e se tu concordar, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre isso. Ao longo da tua trajetória, tu passou por muitas coisas, pessoas te apontando o dedo, falando que de repente tu não servia para isso, ou que tu não fazia direito, ou que tal, enfim. Ou querendo fazer com que tu copiasse outros artistas, outras pessoas. E hoje, eu que te conheço já há um bom tempo, desde aquela época que tu comentou de banda de baile, como eu toquei em baile também, te conheço desde essa época. A gente não era tão próximo como a gente é agora, mas eu já te conhecia. Mas o que eu percebo olhando para ti hoje, eu vejo o Xande sendo exatamente quem ele é, quem ele gostaria de ser. É isso mesmo? O que tu entende a respeito disso, assim? Cara, eu vou te responder isso, Jô, te contando uma história da Gisele. Olha aí. O primeiro amor aquele. Eu participei de um podcast há talvez uns 3 anos, estou muito bom de memória para isso, mas há uns 3 anos atrás, e eu contei a história do primeiro amor. E não sei como esse podcast chegou até a Gisele. Todos esses anos depois. Né, dos 11 anos até os 44, por aí, de idade meu. Então, 33 anos depois, a gente se reencontrou, entendeu? E aí, baixa, não sei se tu vai lembrar de mim, eu sou a Gisele, que tu falou no teu podcast, mandou um direct pra mim. E aí eu, pô, Gisele, tá de brincadeira comigo, eu lembro muito e tal, e o tio Dili, que era o pai dela, como é que tá, e não sei o quê, e a gente conversou, combinamos, eu já tava com a minha esposa, com o Brandon, de visitarmos a Gisele lá em Praia Grande, ela continuava morando lá em Praia Grande, pegamos o carro, fomos visitar. Cara, a gente conversou um tempo, e a Gisele falou assim, Xande, tu é exatamente o mesmo menino de 11 anos que eu conheci. Olha aí. Ela disse, tu é exatamente o mesmo menino de 11 anos que eu conheci. Ela não passou por nenhuma dessas minhas fases, dos 33 anos depois, mas ela lembrou da do tua Xande, essência. da minha essência. Ela disse assim, ó, tu não mudou nada, tu é o mesmo olhar, o mesmo sorriso, o mesmo jeitinho, tu é a mesma criança que eu conheci. Olha aí. E uma coisa que eu sempre falo, né, que a essência não muda, cara. Tu não consegue mudar a tua essência, tu consegue moldar alguma coisinha, se modificar alguns pontos, né, para se adequar aqui, se adequar ali, mas ninguém muda. Se a gente olhar em aquisição de cliente hoje, é um custo muito barato. Né? E Porque tu vê, só tem a ele quando bebida- acontece, né? Você não tá Exatamente. só comparando assim, trazendo... Trazendo um contraponto em relação ao, Porque é ao marketing investimento também, né? em marketing, né? Isso. Porque é marketing. Aqui é um marketing, é uma É um forma marketing. de marketing, Marketing, né? é. Quando a gente fala de marketing em termos de tráfego pago, por exemplo, ou seja lá outra ação de marketing qualquer, eu vou investir em alguma forma de marketing para que depois aquele cliente venha no meu estabelecimento e eu recupere aquele investimento e obtenha o lucro. Através do Prime, é o inverso. Então, eu tive primeiro uma divulgação através da plataforma, o cliente veio na minha loja, no meu estabelecimento, consumiu, e aí que eu tive o custo daquele cliente que é em cima do segundo prato, ou da segunda diária, ou o custo do que eu estou oferecendo dentro da experiência do Prime, né? Porque é um pelo outro, mas deve ter uma limitação. Então, o cliente vem com a família, por exemplo. Alguns vouchers, cada voucher tem a sua regra, né? Alguns valem para 2 pessoas, então um paga e outro ganha. Alguns valem Para para 6 pessoas. 4 ou 6 pessoas, mas isso é estabelecido dentro da regra de cada voucher, né? Exato. Então, tu imagina, É o quem tem parceiro um que- CMV abaixo de 30 é maravilhoso. Exato. Isso aí é Que é o maravilhoso. CMV ideal, né? E eu começo sempre a falar da alma, e eu falo que é tanto a alma do negócio, a gente olhar e entender a alma do negócio, quanto olhar para a alma de quem empreende, de entender o porquê
né? Começar pelo porquê, entender o porquê que a gente faz aquilo. Eu entendo que todo negócio resolve algum problema da sociedade, né? Algum problema eu tô resolvendo com o meu negócio. E eu tá conectado em essência com esse propósito, esse porquê, eu acho que faz toda a diferença. E aí entra na tua pergunta, né? Eu comecei a empreender daí para colocar em prática aquilo que eu tinha visto no vídeo, daí eu entendi que o empreendedorismo seria o caminho, digamos assim, não digo mais fácil, mas o mais possível para minha realidade, pela questão da minha situação mesmo, com relação a recursos, tanto para estudar quanto para qualquer outra coisa. Eu vi que o empreendedorismo seria o caminho mais adequado para mim, né? Aí comecei a empreender em 2012 e aí tive negócios que deram certo, negócios que deram errado, mas um que deu muito errado foi em 2015, né? E aí em 2015 eu já estava casado, minha esposa também tinha negócio, e eu já estava alguns meses sem conseguir ajudar com R$1 dentro de casa, e pelo contrário, né? Só saía e saía cada vez mais, e eu cheguei num fundo do poço, e chegou um dia assim que eu não fazia mais ideia do que fazer, eu estava desesperado. Eu lembro que esse dia eu me tranquei no banheiro, e eu chorava assim, igual uma criança, assim, desesperado, porque consumiu tanto aquela ansiedade, aquele desespero, assim, por não ver mais saída, né? E aconteceu algo muito interessante, assim, que foi um divisor. Eu gosto de trazer esse ponto, que foi um divisor de águas na minha vida, porque enquanto eu chorava, eu lembrei do que eu falei lá atrás, de tipo, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. E aí eu olhei para aquela situação assim, deu, cara, que ótimo que eu tô passando por isso. Porque isso aqui vai ser temporário, eu vou sair disso, e a bagagem que isso vai me gerar, a força que isso vai me gerar, emocional, estrutural, para que eu depois, quando eu for falar com outras pessoas que estejam vivendo em situações parecidas, quando eu falar, cara, é possível sair disso, não vai ser da boca para fora, porque eu estive lá naquele fundo daquele poço. E aí eu comecei a agradecer a Deus. Naquele momento eu chorando, aí não tinha conseguido parar de chorar, mas era um misto de choro com um sorriso e olhando para cima e dizendo, obrigado, Deus, obrigado por estar vivendo isso, porque eu tenho certeza que eu vou sair dessa situação e isso vai virar aprendizado, tanto para eu não errar de novo, quanto para eu poder inspirar outras pessoas, quanto eu poder usar isso como material, inclusive, né, para mostrar para as pessoas que, cara, não, quando tu chega no fundo do poço, o lado bom é que não tem como descer mais, Não desce né? mais. Não tem como descer mais, então é só para cima agora. E aí tu saber administrar as emoções, saber encontrar propósito nesses momentos, né, para poder virar a chave. E eu acho que, assim, teve esse momento lá em 2015, assim, que foi realmente algo que eu não sabia como eu ia sair daquilo, mas naquele momento que eu me conectei com Deus, assim, de entender que aquilo era só um pedaço da minha jornada, né? Não era... Não é o que início, às nem vezes a gente o fica meio. preso naquilo, né? E não olha, não afasta o zoom para olhar como aquilo só um momento na nossa linha do tempo, né? E aí até para gerar valor em cima daquele aprendizado que aquele momento desafiador gera, né? E aí foi um momento também que que é uma frase que eu uso hoje em dia com muita frequência, que entra no meu Instagram, tá lá, resultados não acontecem por acaso, né? Eu brinco assim que, pô, um café não fica fraco por acaso. E às vezes no dia a dia que a gente vê as pessoas fazendo, pô, o café fica fraco, a pessoa, pô, que droga, esse café ficou fraco, não sei o que, reclama, daí vai lá e passa de novo, aí reclama que tá fraco. Não, pera aí um pouquinho. Para um café ficar fraco, a quantidade de água foi desproporcional para a quantidade de pó. E aí, para eu ter um resultado diferente, é muito simples. Ou eu vou ter que aumentar a quantidade de pó, ou eu vou ter que diminuir a quantidade de água. Eu não tenho mais pó, então diminui a quantidade de água. Eu não quero diminuir a quantidade de água. Então, ou tu dá um jeito de arrumar mais pó, ou aceita tomar o café fraco, né? Porque o resultado, ele é uma consequência. E aí eu comecei a olhar cada vez mais para isso. Então, o resultado não acontece por acaso. Toda ação vai gerar um resultado, seja ele bom ou ele ruim. Se o resultado é bom, eu quero entender qual foi o processo que me levou para aquele resultado, para eu poder repetir. Se o resultado não foi bom, em vez de eu ficar preso me lamentando, deixa eu olhar qual é o processo que eu estou executando que está me levando para esse resultado, para eu mudar esse processo. Aí eu vou poder ter um resultado diferente. E aquele momento de agradecer e de olhar para isso foi muito importante para, pera aí um pouquinho, o que está me gerando esse resultado? Quais são as ações que eu estou fazendo? Como que eu estou trabalhando? Né? E foi justamente o momento também que eu entendi que eu precisava ficar muito bom em vendas. Se eu quisesse ter um negócio próximo, porque até então eu acreditava no produto, mas eu não sabia vender o produto.
E ali, esse momento de autorresponsabilidade também, né? Que é isso, de assumir que, cara, esse resultado não é obra do acaso. Eu não cheguei no fundo do poço por acaso. Eu só não estava, talvez, consciente do processo que estava me levando para cá. Aí Mas que tá não um é ponto que eu ia... Olha, eu acho que a honestidade é uma questão inegociável, né? Porque tu tem que ser honesto contigo mesmo, tem que ser honesto com teus colaboradores, com teus clientes, né? E acredito eu que a gente já viu muitas histórias de empresas, né, que tentaram enganar, né, enfim, consumidores, mas a gente percebe que não tem... Não sustenta, não né? sustenta, né? Não sustenta. Então, acho que a honestidade, isso também, com o passar dos tempos, te traz uma credibilidade, né? Junto ao consumidor, junto aos teus colaboradores. Então, isso é uma questão que a gente não negocia. Legal. Com certeza é fundamental. Uma coisa que eu percebo nessa tua trajetória, assim, e que eu venho acompanhando também, até pelo fato de estar fazendo esse serviço de treinamento para tua rede, é o quanto que vocês vêm criando, a gente juntos, né, mas a rede como um todo vem criando processos e não só na parte de atendimento, que é o que a gente vem trabalhando em conjunto, mas também nessa questão que você falou da loja, né? Vai padronizando. Então, hoje eu percebo que, bom, agora a loja de Presidente Lucena também teve uma reformulação para entrar no padrão da rede. Sim. Então, começou a ser criado, né? Foi criado e está sendo replicado esse padrão para que tu consiga, de certa forma, demonstrar para o consumidor. Essa aqui é a minha forma, esse aqui é o padrão que você vai encontrar se você for em qualquer posto da rede, né? Isso. E dessa forma tu consegue até mesmo, porque quando a gente fala de combustível, tem muita gente que transita por tudo que é cidade, por tudo que é lugar. Quando eu falei para um amigo meu que é lá de Pelotas, mora agora em Santa Catarina, que eu comecei a atender vocês lá no início do ano, ele me falou, cara, parei num posto dessa rede, foi muito legal e tal. Me contou a experiência, Boa. ou seja, já Legal. existia um conceito que ele lembrou do nome da marca quando eu falei. Sim. Então isso é legal, né? Porque tu consegue, padronizando, tu consegue trazer essa Identidade. identidade e essa previsibilidade para o consumidor. Sim. Ele sabe o que espera, né? Sim, sim. Esse é um ponto que... Acho que assim, até isso é uma questão. Um cara que me inspirou muito dentro do meu segmento é o Neco Argenta, que é o dono da Redsim e agora também dono da Charrua. E por que ele se tornou diferenciado, né, no nosso segmento? Porque tu chegava nos postos deles, a loja era boa, o banheiro era limpo, né, tinha um bom atendimento. Então, poxa, acho que era um cara que a gente poderia olhar, se espelhar e tentar... por que não copiar, né, ele? Então, modelar o que tem modelar de bom. o que tem de bom e seguir no plano. E quando a gente, então, se tornou rede, a gente também percebeu que a gente tinha que criar uma identidade, né, para os postos, porque senão não faz sentido ser rede. Se cada um dos postos trabalha de uma forma, então poderia ser tudo independente, né, e não uma rede. Então, com certeza, padronizar, criar processos, né, criar uma identidade, ter um padrão de loja, ter um padrão de atendimento é essencial. Isso, com Aí certeza. vem, né, com isso, posso falar com um pouquinho de propriedade, porque franquia, né, é rede de franquias, né? A diferença é que franquia geralmente é um terceiro lá, não chega a ser lojas próprias, o que pode também ser como rede de lojas próprias, né? A importância, como é importante ter o POP, ter processo, ter manual, ter checklist, mas o que eu quero trazer aqui para quem está nos assistindo e ouvindo, não precisa ter isso de uma forma só quando você é grande, você começa pequeno, ou seja, você começou com certeza tendo no teu primeiro posto lá, quando tu botou a mão, quando teu pai te compartilhou, teu avô te compartilhou know-how, talvez de uma forma escrita, talvez no falar, já criou um processo Com ali. certeza. Aí, na medida que vocês foram crescendo, só cresce se você conseguir transmitir isso de uma forma didática para as pessoas novas que entram. Então, imagina, de um posto para 8, é um gerente por posto? A gente tem alguns postos com gerente compartilhado, né? Tá. Mas que são, por exemplo, em Picada Café, que são no mesmo município, né? Entendi. Então a gente tem um gerente nos 2 postos
E em Morro Reuter também é um gerente para os 2 postos. Perfeito. Mas para esse gerente poder performar, ele precisa de ferramentas. Com certeza. Ele precisa primeiro ter engajamento com a equipe, né? Ter aquele tesão por liderar, né? Mas ele precisa de ferramentas porque antes dele ser gerente de lá, ele não tinha ele não conhecia a cultura da empresa, ele não conhecia, ele até poderia conhecer, mas não tinha esse DNA, né? Sim. Então a importância de ter processo. Eu sempre digo, Tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, elas têm uma origem bioquímica. Não é só eu sinto porque eu sinto. Não, é um reflexo de uma química que tá rolando no teu corpo. Entendeu? E ela vem da tua mentalidade. Então, cada pensamento dispara várias conexões neurais e essas conexões neurais, elas liberam determinados tipos de neurotransmissores que vão, de certa forma, ser derramados na tua corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma raiva de alguém que me fez tal coisa, então eu sou uma pessoa ressentida, né? E eu carrego isso por 7 anos, que nem tu falou, né? Então, cara, toda vez, e não é só quando eu lembro, mas eu sinto isso, toda vez que eu lembro, eu sinto mais forte. E eu tenho essa mágoa, assim. É como se tu estivesse todo dia tomando uma dosezinha de veneno. Por quê? Porque é cortisol envolvido na tua corrente sanguínea. Tu tá magoado, o cortisol aumenta e vai se derramando na tua corrente sanguínea. E o que ele faz? Ele atinge todas as células, todos os órgãos do corpo. Órgãos. Porque todos os órgãos têm receptores. E o cortisol, ele mata as células imunológicas. Então, tu diminui a tua imunidade. Então, se tu tem a possibilidade de ter uma doença, por exemplo, uma doença genética, tu vai acabar tendo... Ela fica mais possível exatamente. ali, porque tá num ambiente mais favorável para aquilo. A tua imunidade vai ser bem menor. Certo. Então, uma pessoa magoada, rancorosa, aquela pessoa que é vitimista, ou a pessoa que vive com medo... Pode ver, cara, pessoas que, por exemplo, têm câncer, têm essas doenças mais... Ela é uma pessoa que, ela, de alguma forma, ela tá vivendo no vitimismo, no medo, na mágoa, ela tem rancor de alguma coisa, ela tem algum problema emocional envolvido ali, tá? Que vai disparar. Porque senão, se tu é uma pessoa que tu tá alegre, feliz, tu tá de bem com a vida, tu tá mentalmente, vamos dizer assim, mentalmente e emocionalmente saudável, tu não vai dar espaço pra tu não vai ficar nem com gripe. A opinião do teu público ali, de quem tu direciona, né? Nossa, diz muito. Hoje em dia eu reúno os nossos colaboradores, mostro um produto antes de comprar. No ato, e não é o que eles falam primeiro que tu tem que levar em consideração. É o semblante. Sim, isso aí. O semblante diz muito. claro. Entendeu? Tu mostrou, porque eles estão no meio daquilo ali todo dia, né? O universo é a loja. Agora eu já pulei lá pra frente, pra loja já. Tudo bem. Mas enfim, é só um... Não, mas ó, parênteses. até eu acho que é um ponto que a gente pode depois aprofundar mais, porque hoje tu como diretor de uma rede de lojas, né? Eu percebo que vocês levam muito essa questão das pessoas a sério, né? Sim. De fato de não só colaborador, não só cliente. Muitas vezes se fala só em cliente, né? Sim. Mas colaborador, cliente, fornecedor, todo mundo é importante dentro desse ecossistema, vamos dizer assim, né? Sim. Para coisa acontecer. Então, o gestor, o diretor, enfim, o empresário, ele precisa entender de pessoas, ele precisa conseguir ter essa sensibilidade de ler, que nem tu falou do semblante, né? O quanto que isso é importante para os negócios, né? Eu sempre fui muito sensitivo. Eu sempre fui muito de pesquisar e me importar com a opinião, até para mim tirar uma conclusão sobre aquilo. Uhum. Muitas vezes a gente falha, né? A gente não é perfeito. Claro. Então tu vai fazer tudo isso sabendo que tá certo, mas muitas vezes tu vai pelo teu coração, tu vai pela tua emoção, né? Mas isso é muito importante, cara. Eu sempre fui de gostar muito disso, assim. Fazer essa pesquisa, né? Entender, buscar opiniões, né? E internamente, como tu falou, dos colaboradores, é muito importante até quando a gente vai fazer uma contratação, né? Às vezes o pessoal só pergunta quando uma pessoa sai na entrevista a pessoa
pede pra sair e tal, pergunta, por que tu tá pedindo pra sair e tal? É uma forma, né? Aí pra você medir qual o motivo que essa pessoa tá saindo. Mas esquece de perguntar por que as outras pessoas estão ficando, né? E eu costumo falar para as pessoas que elas perdem o jogo da vida pelo básico que elas não fazem. É bem isso. E eu, quando falo em eu não passo um dia da minha vida sem fazer um exercício, eu não tô falando que eu vou na academia todo dia e que eu me mato do treino. Quando eu falo movimento o corpo todo dia, faço algum exercício, pode ser 10 minutos de respiração. Subir e descer a escada. Que seja, ou fazer 10 minutos de respiração. Tem gente que precisaria muito mais desse exercício, talvez, do que ficar 1 hora caminhando num campo, por exemplo. Então, quando eu falo todo dia tem que ter um movimento na tua vida, não é porque é todo dia. Tem sim. Teu corpo foi feito para isso. Água. A maioria, eu até comentei primeiro com a tua esposa que nós estávamos falando. Eu canso de atender mulheres que chegam para mim com dores de cabeça, problemas assim que eu olho para ela assim, só falta água, criatura. Aí ela fala assim, mas eu tomo 1 litro, 1,5 litros. Aí eu faço a conta, né? Que a gente faz uma continha, 35 ml vezes o peso corporal. Ali dá uma... Água é remédio, gente. Remédio você toma na dose certa. Não, a mais ou a menos vai dar ruim. Remédio é na dose certa. Tu não tem um antibiótico e tu toma como tu quer. Água é a mesma coisa. Aí eu faço a conta, ela tomava 1 litro, ela tem que tomar 3. 3 é o mínimo que o teu corpo precisa. Tu tá devendo 2 todo dia. Faz a conta. 2 litros por dia devendo pro teu corpo, vezes 7 dias da semana, vezes 30 dias do mês. Tu deve um oceano já de água. E a pessoa ajusta a água. E ela fala, Glaucia, eu não tive mais dor de cabeça. Minha concentração, meu foco melhorou. Então, assim, é triste essa frase, mas as pessoas perdem o jogo da vida pelo básico que elas não fazem. Por isso que eu falo, mesmo eu tendo esses infoprodutos, eu sei que eu acesso muitas pessoas, muitas. Hoje, claro, aumentei o ticket do meu atendimento individual, porque aí a minha hora acaba sendo... Eu não vou poder atender 10 pessoas no dia para fazer um atendimento exclusivo desse jeito, né? Eu hoje limito, eu atendo 1 ou 2 pessoas no dia. Mais que isso, não. Por quê? Porque essa pessoa tá querendo o meu melhor ali, ela tá pagando por isso. Eu não vou ficar... eu não vou atender ela mais ou menos. Sim. Eu entrego o meu melhor naquela hora. E para mim para mim fazer isso, eu tenho que estar bem primeiro. Então, é aquela coisa da máscara do oxigênio. Cairá sobre você. Não tem como colocar no outro. Sem colocar em ti primeiro. É primeiro aqui. E por isso que profissionais da saúde tem que se trabalhar muito. O mental, o espiritual, o emocional e o físico. Porque eu não acredito que alguém faça um bom trabalho se não está bem. Eu não acredito. Por isso que eu, profissionais da saúde, seleciono muito. E exatamente por isso, porque ele está mexendo com a coisa mais preciosa da minha vida. O mecânico do carro é importante, ele o cara que está construindo a casa também é. Todo mundo é, mas agora não tem... A casa, se der alguma coisa ruim, a gente faz outra. O carro comprou outro. E eu faço o que comigo daí? E eu vou ter que me aguentar até o fim. O corpo, até o fim da vida sou eu com eu. O corpo é teu pro resto da vida, né? Não tem negócio. Não tem como trocar, né? Por isso que eu falo, tem coisas que são inegociáveis. Não dá para negociar. Não dá para negociar se tu vai tomar água ou não. Isso aqui é básico. Não dá para negociar se tu vai fazer exercício ou não. Não tem negócio com isso. Ao menos que o teu objetivo não seja parecido com o meu. Tem gente que... Por isso que eu falo dos valores. E talvez aqui vá linkar muito com a minha expectativa do episódio. Por que eu falei, né? Empreender e não se perder da gente. Muita gente se perde. Eu vejo muita gente de sucesso e talvez aqui eu seja um pouco até dura no que eu vou falar. Mas é a minha opinião, né? Sim, tem que falar. Eu, às vezes, olho para alguns empresários e eu conheço vários que são milionários. Eu já conheci pessoas muito bem-sucedidas. Só que são pessoas que... E não tiro mérito nenhum nessa parte do sucesso empreendedor. Nota 10. Só que eu conheço que ele perdeu os filhos, ele perdeu a família, ele tá lá com hipertensão, problema cardíaco. Ele tem uma vida que eu não quero para mim. Eu nem quero muito conselho dessa pessoa. Ou ele vai ter que filtrar muito aquilo. Ou eu vou ter que filtrar muito. Porque talvez a metodologia que ele usou não é aquela que faça sentido para minha vida. E por mais que eu possa, sim, empreender e ganhar muitos milhões, se eu me perder a minha essência, os meus valores, eu acho que no final das contas eu vou... Porque no finalzinho da vida vocês sabem que as pessoas elas não falam, nossa, eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter ganhado mais dinheiro.
Eu devia ter ficado com a minha família, eu devia ter cuidado da minha saúde, eu devia ter vivido mais, eu devia ter... Ninguém fala sobre os negócios lá. Então, eu penso assim, quais são os valores? Eu faço essa pergunta na minha palestra, para as pessoas pensarem. Qual que é os teus valores da vida? Porque no momento que tu definir eles com clareza, tu não se perde mais. Se isso tá claro na tua mente, não vai ter nada que vá passar por cima disso. Na minha família tem, lá em casa tem. Inclusive, nós falamos ontem à noite sobre isso e olha que veio agora para mim falar aqui. Quais são os meus valores? Vocês depois podem compartilhar o de vocês. Eu tenho 3, bem importantes, que são, e nessa ordem, e só tem 2 que podem mexer de lugar. Meus valores, da nossa família, na verdade, porque tu tem que estar em sintonia com o ambiente que tu vive, né? Saúde, família, trabalho. É sempre nessa ordem, 90% do tempo é essa ordem. Saúde, família, trabalho. Aí tem gente que vai falar, não é Deus, mas Deus está dentro da saúde. Saúde não é física só. Saúde é emocional, mental, espiritual. Eu, pelo menos, meu conceito de saúde, ele não é só não ter uma doença. Concorda? Saúde Claro. é total. Perfeito. Família, segundo, trabalho, terceiro. Quem pode mudar de lugar aqui? Só esses 2. Às vezes, e tempo determinado, Em pré-estabelecido. momentos, né? Aqui não. Aqui não. Porque eu entendo que se eu não estou bem nesse pilar, esse e esse são comprometidos, na hora. Uma pessoa doente numa família, ela não vai desestruturar a família e o trabalho, muitas vezes? Então, não é mais inteligente eu nunca mexer nesse aqui, estar sempre bem, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e mexer nesse às vezes, porque é importante às vezes. Tem momentos que vai exigir mais foco no trabalho? Vai. Então eu vejo que no meio artístico hoje, eu acho que são 3 coisas, assim, para que todo artista, seja banda, que tá começando, cantor, e eu vejo que a galera peca muito nisso, cara. Primeiro, tu tem que ter um material audiovisual para te vender, foda. Desculpa até, né? Tá liberado. Top, né? Depois eu boto aquele barulhinho lá. Tu tem que ter um material top, velho. Top. Um troço que te arrepia, assim. Segundo, investe no marketing digital para espalhar isso. Isso é tão óbvio, né, cara? Terceiro, quando tu fechar esse show, tu vai lá e arrebenta, cara. Tu tem que ter um negócio que daí quando chegar lá, as pessoas vão dizer, cara, é melhor do que o vídeo que eu vi pra contratar O você. vídeo tem que ser bom, mas o show tem que surpreender. Cara, se qualquer artista, não interessa, cara. Porque assim, ó, desde o artista que toca no barzinho, porque tudo é proporcional. Tipo, ali na Pandora, tá até abrindo, não tem nem permissão pra falar isso, mas, cara, desde o início da banda a gente tira 10%, tipo, a gente paga toda a logística do, tipo, um show, né? A gente tira todo o custo de logística, equipe, custo de logística, parará, sobrou tanto pra dividir entre os sócios. Antes de tirar a nossa parte, a gente pega 10% daquele bolo, isso é desde o começo da banda. E é tráfego, e é marketing. Então, isso é proporcional a crescente na tua carreira. Se tu é um cara pequeno que tu cobra R$500 para tocar um voz e violão, né? Tu vai ali, vai sobrar 50. Daqui um pouco tu tá cobrando 5 mil para fazer um show que tu já tem uma banda, vai te sobrar 500. Daqui um pouco tu tá cobrando 20 mil, vai te sobrar... Isso é uma bola de marketing, uma bola de neve, porque quanto mais tu cresce, mais tu tem grana para ir investindo, entendeu? Mas isso é essa tão óbvio. E eu vejo que, cara, a maioria dos artistas não faz essas 3 coisas. Isso não é difícil, cara. Isso é só fazer Tem um negócio que tu Olhar em nossas campanhas, a gente não promove pastel de carne com ovo. A gente não faz marketing. E é um dos mais vendidos. Sim. Então, o que acontece? É um produto que eu não faço campanha, porque minha margem é menor. Então, agora eu posso simplesmente aumentar o meu ticket médio de uma certa maneira, que eu tô vendendo mais pastel desse carne com ovo pro meu cliente. Ele compraria 2 normal e comprou mais um carne com ovo. Eu aumentei meu ticket médio, mas a minha margem talvez caiu. Ou seja, eu tô vendendo mais com menor lucro. Então eu preciso ter um direcionamento para daqui a pouco. Opa, peraí. Deixa eu convencer esse cara, além de pegar o carne com ovo, eu colocar um adicional de tempero verde para aumentar minha margem de lucratividade em cima. Tem um fator que eu aprendi é muito bacana, que pouca gente fala isso na internet, que é comercial 1 e 2. Você já deve ter ouvido falado sobre isso. Que é o produto que te traz cliente e o produto que te dá dinheiro, Isso aí. né?
Então, no meu caso, como a Sense é uma empresa de serviço, né, às vezes, para mim, não é sentido ter mais cliente. Não faz mais sentido ter mais cliente. Às vezes tem que ter produto que quebra a barreira primeiro, depois o produto que me dá mais dinheiro, né? Me dá mais lucro. Então, poucas empresas têm essa questão do comercial 1 e 2. Cara, eu tenho que vender esse produto aqui a todo custo. Mas, cara, qual que é o teu produto que traz cliente e qual que é o teu produto que, de fato, te dá grana no bolso e lucro? Né? Exato. Isso é feito muito em lançamentos do digital, ou enfim, né? Onde a pessoa muitas vezes. Até o lance de oferecer uma aula gratuita ou algum produto que seja mais baratinho, R$ 9,90, R$ 29,90, sei lá, produto de entrada para fazer a aquisição daquele cliente, né? E a partir disso tu conseguir vender produtos de ticket maior, né? E o cliente vira uma ponte para outros negócios teus, né? Então tu tá apostando nele também, né? Agora um ponto dessa questão que tu falou do ticket médio, né? Tem um outro detalhe. Daqui um pouco tu falou desses exemplos ali, mas daqui um pouco aconteceu alguma coisa mais sazonal. Por exemplo, naquele dia, determinado dia, houve uma venda de um valor muito maior por causa de um evento que foi comprado pastel para aquele evento. O meu ticket normalmente, sei lá, é o quê? R$50, R$60, não sei quanto, o ticket ali. Mas daí teve um cliente que entrou lá e comprou R$2.000 porque ele comprou para uma quantidade maior de pessoas para um evento. Ou seja, vai subir o ticket. Nossa, agora meu ticket está em R$70. Eu vou parar de fazer o meu aí. Marketing porque tá ótimo. Tá ótimo, só que ele não se dá conta de que aquilo ali que impactou, né? Então, e é um erro, né? Sim, exato. Na verdade, não olhar teus indicadores determinantes para o negócio funcionar todos os dias é o maior erro que o empresário pode cometer. Sabe? Então, e acontece. É a maioria, né? A maioria não tem indicador, cara. Por isso que eu enxerguei um mercado gigante. Assim, eu acredito que nos próximos anos, com IA, com tudo, vai ser um mercado mais educado. Porque vai se obrigar. Quem não se educar com dados, com IA, cara, vai estar fora do jogo. Se eu pudesse te dizer, dar uma dica, eu diria que ter bons mentores é um bom ponto. Pessoas sérias que nem vocês também, que podem auxiliar quem está começando, quem não tem tanta experiência ou quem ainda não viveu algumas coisas. Acho que esse é um ponto importante da jornada, ter bons mentores. Outro, também entendi, e quando eu entendi isso, facilitou, eu diria que aliviou um pouquinho peso, vamos dizer, no ombro, é entender de que o empresário ele vive à beira da incerteza, sempre. Ainda mais no Brasil, ainda mais com todos esses cenários políticos, econômicos, etc., que a gente vive aqui, tu entender de que empreender aqui é viver à beira da incerteza e que isso não pode deixar o teu sonho de lado, a tua ambição, o teu desejo de lado por causa de todos esses cenários. Eu acho que isso ajuda muito. Então, eu sei que, assim como eu também tenho inseguranças até hoje, eu acho que todo empresário vive isso, todo mundo que está construindo algo vive isso no seu dia a dia, não pensa que comigo é diferente, é igual, só que entender de que, bom, esse é o meu novo normal, que nem se falar na pandemia, né? Esse é o meu dia a dia, eu sei de que eu vou ter desafios, que eu vou estar exposto a algumas coisas, isso vai facilitar muito na compreensão interna ali, acho que facilita muito. Então, ter bons mentores, entender de que a gente vive à beira da incerteza também ajuda muito nessa caminhada. E um ponto importante também que para mim contribuiu muito é quando tu for escolher um sócio ou for, enfim, fazer alguma aquisição, enfim, algum movimento de empreendedorismo, escolhem sócios que são complementares a ti. Eu tive sorte, eu diria, até hoje, de ter sócios ao meu lado que são bem complementares, que juntos a gente se complementa e consegue construir entregas e soluções, enfim, produtos muito bons, mas isso foi porque, como o Giovanni comentou até lá atrás, às vezes não é só porque ele é meu amigo, ou porque ele é meu conhecido, ou porque ele é meu primo, ou porque ele é meu vizinho, que ele tem que ser o sócio. Tem que entender de quando tu vai escolher empreender, como a gente já falou, traz inúmeros desafios, traz inúmeros contextos que vão te levar muitas vezes ao extremo realmente. Então, escolher pessoas boas para estar do teu lado aqui, que depois vão reverberar também na construção da equipe, e vão reverberar também no jeito que tu vai encarar as coisas, eu acho que é extremamente importante. Assim como a gente
escolhe a namorada, a esposa, enfim, a família ali, a gente precisa escolher bons sócios. Então, esses 3 pontos eu diria que são cruciais para quem quer construir algo sério de valor. Ela já subiu para atendente. Que atendente daí tinha as metas para bater, tinha as questão hoje dentro da marca, a gente trabalha com atendentes sobre isso, né? Vender a porção de batata, sempre aumentar o ticket médio. Claro. E dali para frente, deu mais uns 2 ou 3 meses, ela assumiu a gestão da unidade. Então ela já estava com aquilo. Então por isso a comparação. Então dentro de casa a gente conversava. Então eu mostrava sobre o meu serviço, ela mostrava sobre o dela. Pô, aqui eu não tenho isso. Aqui, cara, eu tenho tudo isso, todo esse suporte. Ah, mas aqui eu não tenho. Sim, tu foi tendo as comparações. Pô, tendo as comparações, cada um estava exigindo a gestão. Então eu via que às vezes ela abriu o sistema, ela tinha todos os números na palma da mão. E ela me explicava o porquê precisava fazer aquilo. E uma coisa fantástica, ela não precisava ficar na operação. Já no meu antigo, eu precisava estar preso dentro da operação. E ela já não. Ela tinha essa flexibilidade. Porque exigia métodos, exigia prática, foi treinamentos, foi diversas coisas. Ele tem uma coisa legal que a Jéssica ali, ela usou todos, né? Senão não estaria na empresa, né? Mas 2 dos principais valores, senso de dono. Então eu me lembro que eu podia ficar... Porque foi um momento que nós estávamos expandindo a hora do pastel. E um dos motivos depois de fazer a venda também, eu cheguei a ter 5 lojas próprias, né? É porque eu também tenho que dar atenção aos franqueados. E não era o momento para eu focar nas lojas próprias e sim na marca como um todo, né? E ela pegou 2 valores principais, assim, senso de dono. Então ela já era dona sem ser dona, né? E melhoria contínua. E na pandemia a gente iniciou com a hamburgueria Duffel. E no delivery a gente cresceu muito na questão de embalar bem o produto e entregar com toda aquela preocupação e o cuidado, entregar quentinho e com um tempo curto ali dos motoboys. Então foi gestão e preparo, né? A partir daí, depois da pandemia, a gente viu a possibilidade de estar investindo num restaurante buffet, comida caseira, né? Literalmente. Que a gente viu um potencial numa loja que estava falindo pós-pandemia. Muitas empresas acabaram falindo, fechando, né? E outros pontos também de restaurante, comércios em geral, colocaram à venda seus negócios. E eu vi ali uma oportunidade, né? De trocar um pouco a noite pelo dia ali, que era o que eu sempre desejei também e estava almejando com a minha família, né? Para a gente poder focar no dia. A gente abriu o Madrecita Bistrô na Avenida Bagé, no bairro Petrópolis. Foi a primeira loja lá. E como eu devo tudo à minha família, como eu devo tudo à minha mãe, não vi outro nome sem ser Madrecita, né? Que foi uma homenagem a eles ali. Legal. Me passou pela cabeça um Padrecito ali, mas vinha a questão da mãe. Então, a essência do Madrecita é receber o cliente como se fosse receber na casa da mãe ali, né? Na nossa própria casa. Todos os dias a gente se preocupa muito com 3 principais pilares, que é o nosso ambiente, tem que estar muito bem organizado, cheiroso, cuidado. O nosso produto, tem que ter um produto, né, de boa seleção, um produto de qualidade. E o terceiro pilar, que não menos importante, que é o atendimento. Esses 3 principais pilares a gente foca muito para poder fazer um bom serviço, um bom trabalho no Madrecita Bistrô. São 2 palavras: humildade e persistência. Isso resume a tudo. Ter humildade. Não importa hoje se você anda numa Ferrari ou se você anda num Fusquinha velho. Seja humilde em qualquer aspecto, cara. Não tem. Eu vou te falar uma coisa assim, ó. Eu sempre tive... É um lado que eu puxei muito a minha esposa sempre comenta, assim, a minha mãe é muito de coração. Eu sou muito coração, sabe? Sim. Sou muito coração. E já ajudei e ainda ajudo muita gente nos bastidores. A gente, né? Não dá a mão esquerda, não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Tem esse ditado na Bíblia, né? Mas humildade, sendo um cara de caráter, um cara bom. Tu sabe que na vida hoje tu tem que fazer o teu em linha reta e não dar muita bola pro que falam. Porque se tu olhar pra trás, é aquela história, meu. Tem muita gente querendo dar uma rasteira, puxar. Ninguém é feliz com o teu sucesso. Sim. Né? Poucas pessoas são felizes com o que tu constrói hoje. Então eu digo sempre, cara, é ter humildade e ter persistência no negócio que vai fazer. E não perder as oportunidades, a vitrine que a vida te bota. Eu falo isso, cara, vai e tenta, né? Vai sem medo, como diz, não dá pra parar. Eu acredito que seja isso.
É humildade mesmo, cara. Humildade E força, né? persistência. Persistência, cara. Persistência. A participação de serviço, 48%. Eu quero transformar em 60%. Nós crescemos 16% este ano. Quando a gente migrou a loja para frente, nós ficamos 14 anos com a loja ali na frente, e aí surgiu a notícia que ia ser vendido, e nós daí tivemos a presença de espírito de comprar a casa antiga que tinha na frente, e esse é um negócio bastante interessante de contar. Mas voltando na participação, na mudança a gente cresceu 27,5%. 27,5%. 30% ração, que é o que deixa menos, commodity. Mas o que a gente fez na ração? A gente começou a comercializar mais pacoteira, ao invés de sacaria. A pacoteira, ela te deixa um valor agregado maior, te deixa mais margem e te dá recorrência. Sim. Recorrência. Então, 48% serviço hoje e 52% produtos. Tá? Então, serviço entra a estética, que é o nosso funil de vendas. Então, aí que eu queria que tu entrasse nesse ponto. Na estética, a gente trabalha com 7 pessoas, de segunda a sábado, das 9 às 16 horas. 7 pessoas. A gente faz 1.000 serviços estética mês. 1.000. Tá? Esse ano, não só pela inflação, mas também pelo aumento de demanda, a gente aumenta o preço. Aumentou a demanda, aumenta o preço. Aumenta o preço, entrega mais valor. Entrega mais valor. Então, tu cria fidelidade. Então, a estética, tu tem recorrência, e tu tem a confiança e tu tem a interação com o cliente. E daí tu tem esse negócio do garçom, né? Ele quer... Se as pessoas estão ali há 10 anos, um bichinho vive 16, né? O LTV, né? A gente tem... O tempo de retenção é 16 anos, né? Olha aí. E até esses dias um cliente chegou ali com 22, 23 anos e falou pra mim: Márcio, tu atendeu o meu avô, tu atendeu o meu pai, e agora tu tá atendendo a mim. Eu sou a terceira geração que tu atende. Então, faleceu o bichinho, eles adquirem outro. Então, olha o LTV disso aí. Sim. Altíssimo. E aí baixa absurdamente o custo de aquisição de cliente, né? Mas aí, vamos entrar nisso aí. Mas aí que eu queria que tu falasse, porque, por exemplo, tu falou que é a boca do funil ali, né? A entrada de clientes está na estética. E aí? E depois disso, como é que tu enxerga? Aí tá o segredo do negócio. Isso aí. Aí a gente fomenta, porque são 4 apoios. Hoje são 4 apoios. Estética, consultório, loja e tele. 4 apoios. A tele, tu entrega uma coisa que o pessoal não pensa, que tu entrega tempo para as pessoas. Tu entrega tempo. Sim. A pessoa tá lá fazendo a vida dela. Não é só o cálculo do combustível ali, não, entendeu? É tempo. Não. Então, vamos voltar no número. 1.000 banhos com 7 pessoas, mês. Tu tem que explorar esses 1.000 banhos comercialmente. Explorar comercialmente. Ético. Tu não vai entregar nada que o bichinho não precisa. Sempre, né? E Sempre. desses 1.000, quantos por cento é recorrência dentro do próprio mês, mais ou menos? 20, 30%? O que é a média? Mais. A recorrência é... Quase semanal, talvez? A maioria é semanal. Isso. Então tu tem o teu cliente vindo, o teu cliente ou alguém trazendo o bichinho, né? Isso. Pelo menos 3 a 4 vezes por mês dentro da tua loja. Isso. O ticket do Mercado Brasil é R$90. O nosso é 180. Ele é o dobro. O ticket de medicina veterinária preventiva no Brasil é 200, a de tratamento é 300, 350. Nós temos o ticket na medicina veterinária preventiva, que é o que a gente faz, com o mesmo ticket da de tratamento, só que com um custo muito mais baixo. E aí que tá o dinheiro, aí que tá a grande lucratividade, porque tu faz 1.000 banhos com 7 pessoas na estética e tu fatura 30% a mais em um consultório com uma veterinária de manhã, uma veterinária de tarde e uma auxiliar. Então, menos da metade de colaboradores. Do plantel, menos da metade fatura 30% a mais. É um dinheiro mais limpo. Quem entra na Divino Mestre, e eu sempre falo para as minhas famílias como gestora, não seria para entrar para um ano só. Porque eu já sei o que eu posso entregar até o 9º ano. Porque a família, às vezes, ela vê números, valor de mensalidade, mas não vê
a experiência e a troca de conhecimento que a gente entrega. Porque o conhecimento eu só consigo colher Lá na frente. lá quando ele vai para o ensino médio, que ele não está mais na minha escola. E aí vem milhares, gente, eu não estou dizendo, porque até nem trouxe, mas vem assim, ó, comentários de famílias que já passaram. E, inclusive, na última postagem no Instagram da escola, tem uma aluna dizendo que saudade desta escola. Né? Que legal. Porque e tem um sobrinho nosso que tu conheceu, o Rodrigo, que Sim. diz, cruza os braços assim, eu não acredito, por que tu não fez ensino médio ainda? Porque é totalmente diferente nas outras escolas. Eu não tô me adaptando. Por que eles não estão se adaptando? Porque a nossa visão enquanto escola, e isso inclui-se as minhas sócias, a Isabel, a Luciana e a Catiana, e a dona Eulália, é preparar esse jovem para o futuro. A Manuzinha, a Antônia, talvez não tenham ainda a profissão delas, nem nascido a profissão delas ainda. Então, o 6º, 7º, 8º ano, que eles já estão alfabetizados, já sabem ler, escrever e interpretar, eles precisam se tornar protagonistas da aprendizagem para serem melhores em algumas habilidades. Descobrir essa habilidade. Tu já tinha uma habilidade. Se tu fosse meu aluno, eu já sabia para onde tu ia. Né? Nós comentamos de tantas características que o Giovanni me passou ali. Eu disse, Giovanni, eu já iria por esse caminho contigo. Que é diferente com o Josué, que é diferente com o Rafa, que é diferente com a Fábio. Ok, mas aí vem a habilidade do gestor da sala de aula, que é o professor. Como ele enxerga aquele aluno e aqueles 20 alunos que estão com ele, aqueles 30 alunos do Ensino Fundamental 2. Então, nós estudamos muito e o nosso currículo hoje, do 6º ao 9º ano, ele é ensino mosaico. É pouco ouvido falar sobre isso. O meu 6º e o 7º ano trabalham juntos. E é desafiador para o professor, porque ele tem que contextualizar o conteúdo do 6º ano e o 7º vai revendo aquele conteúdo. E vai seguindo. Em alguns projetos a gente consegue casar, né, a evolução desses objetivos e contextualizar o conteúdo do 7º. Mas por que o 6º não pode ouvir o 7º? Opa! É que nem tu falou. Eu tava lá ouvindo, eu tava na 2ª série, eu tava ouvindo o pessoal do 4º, 5º ano. E aí me despertou pra matemática. Tu não ama matemática hoje? Sim. Então, este olhar não é só simplesmente dizer assim, bom, nós temos que trabalhar a base 10, nós temos que trabalhar a multiplicação, tá aqui a decoreba da tabuada. Não. Eu preciso que aquele aluno vivencie o conteúdo para que ele possa levar pro dia a dia. Bom demais! Demais, cara. Que retrospectiva, cara. Maravilha. Comenta aqui, qual foi o insight mais poderoso, aquele ensinamento que tu mais curtiu, que mais te chamou a atenção, que mexeu contigo, sabe? Aquele que realmente tu vai aplicar e vai fazer a diferença. Comenta aqui. E não acabou por aqui, né? Não. Tem mais. Você de casa, o que pra você é lucro? Todo episódio a gente faz essa pergunta, né, Giovanni? Para os convidados falarem o que é lucro para você. Porque lucro pode ser muitas coisas, né? Muitas. Tem gente que fala, lucro para mim é grana no bolso. Para outros fala assim, não, lucro é mais liberdade, é mais tempo com a família. Lucro é... Enfim, tem uma série de formas de tu enxergar o lucro. E os nossos convidados dos episódios trouxeram isso de uma forma muito legal. E a gente, nessa retrospectiva de 2025, dos primeiros meses, dos primeiros episódios aqui, a gente quer justamente trazer um compilado do que é lucro para os nossos convidados. Bora voltar para o nosso canal? Vamos assistir, bora. Bota aí na tela pra gente, faz favor. Eu gosto de usar essa frase e eu atrelar ao lucro, tá? Bons líderes constroem pessoas e gerem números. Então, o teu lucro é a consequência de quanto que você está disposto para construir aquelas pessoas e fazer a gestão dos números. Eu vou trazer o lucro alinhado às vendas, que é o meu mundo, né? E trazer essa frase da seguinte forma: o lucro é a consequência natural de uma cultura de vendas que agrega valor aos seus clientes. É viver bem. Lucro é tu ter grandes amigos, né? Eu tô falando de um pouco, né, bem mais empírico do que talvez seja, mas assim, eu digo que nós somos resultado dos momentos felizes que a gente vive. Felicidade plena não existe. É utopia, né? Então, quando eu desejo a felicidade para alguém,
ou quando me desejam felicidade, eu tenho que buscar momentos felizes. E eu digo, né, o dinheiro não traz felicidade, todo mundo sabe disso, mas a falta dele traz problema, né? Então, a falta dele é muito dos problemas que tem de casais, muitos problemas familiares, muitos problemas que geram até mentais, né? Eu falei no início que eu cuido da saúde financeira, existem outras saúdes que a gente tem que cuidar, que é a saúde física, a saúde mental. E o lucro nos ajuda a cuidar dessa saúde. Então, eu digo que essa filosofia, ou isso que eu estou pensando agora e passando para vocês, não tinha pensado nessa pergunta antes. Essa é para ser na hora mesmo. Mas é isso. Então, lucro é viver bem, lucro é ter momentos felizes ao máximo. Cara, lucro é tudo o que é o resultado do que tu faz com amor. Boa. Isso é lucro. É o resultado do que tu faz com amor, sem pensar em lucro. É uma consequência. O lucro é uma consequência de um trabalho bem feito com amor e com verdade, né? E de dentro para fora. Eu acho que é isso. Eu acho que de tudo que tu fizer, o que tu conseguir tirar de bom, né, é o lucro. Em todas as situações, negócios, não somente no cash, né? Mas às vezes é um insight, às vezes é uma frase que tu trouxe, né, pra gente. Isso aí pra mim já é um lucro, entende? Sair daqui com mais conhecimento, quando tu agrega, ou agregam pra você, né? Mas eu acho muito importante ser o ganha-ganha, né? Que eu acho que quando tu começa também entregando, tu sempre vai ter lucro, porque é meio que automático as outras pessoas também quererem te dar algo, né? É um gatilho que é feito da reciprocidade. Perfeito. Então, quando tu começa a trazer algo interessante para o outro, como você trouxe para mim também, apesar de que vocês estavam hoje me convidando, né? Mas eu aprendi muito com vocês, muito obrigado. Isso para mim é lucro. Como que eu definiria lucro? Eu vou para a parte técnica, vou acabar indo para o lado técnico da palavra lucro, porque uma questão que eu gosto muito de trazer para os empresários, assim, o que é ter lucro, né? E a importância da gente buscar cada vez mais na parte da gestão o conhecimento técnico, né? Para a gente não ser só empreendedor, mas ser também empresário. Acho que eu vou usar a minha resposta sobre lucro para isso, para a gente entender a diferença de ser empreendedor e de ser empresário, de saber gestão e fazer gestão do negócio, que eu entendo que é fundamental. Eu brinco assim, cara, para ser empreendedor, na real mesmo, tu sendo inconsequente, tu já dá conta, sabe? Daí tu não calcula muito o risco e tu vai. Mas para tu te manter com um negócio, tu precisa virar empresário, que daí tu não pode ser só inconsequente. E eu sempre provoco assim de, ter lucro é ter dinheiro? E aí o pessoal fica, não é? Cara, ter lucro não significa ter dinheiro. Eu posso ter um negócio que entrega lucro e que não entrega dinheiro. Porque digamos que eu faturei 100 mil reais e eu tenho 50 mil reais de custo. Então, entrou 100, mas vai sair 50. Porém, das minhas vendas, 70% foi no cartão de crédito. E eu não antecipo o cartão de crédito. Eu deixo vir lá para não pagar tanto juros. Eu vou fechar a conta no final do mês, eu tive lucro? Eu tive lucro. Eu tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho capital de giro, eu vou me ferrar. Eu vou pensar, meu negócio não tá dando dinheiro. Não, cara, teu negócio tá tendo lucro. Mas ter lucro não significa ter dinheiro. Aí eu tenho que entender de DRE, eu tenho que entender a diferença de DRE e fluxo de caixa. Eu tenho que ter um mínimo de entendimento técnico de gestão financeira do meu negócio para eu poder ser um empresário. Porque ter lucro é fundamental, mas ter lucro não significa ter dinheiro. Né? Então, vou deixar essa reflexão aí pro pessoal, porque eu acho que ter a clareza dessa parte técnica traz muito para essa ideia de eu entender que eu preciso ser empreendedor, é legal ser empreendedor, mas para eu ter um negócio próspero e que ele consiga se manter ao longo do tempo, eu tenho que virar empresário. E aí é mais chato ser empresário, mas é fundamental. Eu acho que vai muito de encontro com a nossa missão, né? Que é criar uma experiência diferente, uma experiência de qualidade para o nosso consumidor, sabendo que a gente vai estar
ajudando no desenvolvimento social e econômico da região que a gente está inserido. Então, eu acho que não é só questão monetária, né? Mas é sim saber que a gente está ajudando a desenvolver também pessoas, sociedade, economia, enfim. Acho que é mais nesse sentido aí. O que eu posso dizer em relação ao lucro? Cara, o lucro, ele é uma consequência, cara. É uma consequência de tu fazer aquilo que tu ama, é uma consequência de tu fazer bem feito. Então, assim, foca no comportamento, foca no trabalho, mas não foca no lucro. O lucro é uma consequência. Quando tu foca no lucro, daí eu não sei quanto tempo a gente tem, mas quando tu foca no lucro, quando tu quer o lucro, quando tu busca o lucro, tu tá vibrando na falta do lucro. Na escassez. E aí, se a gente entrar na física quântica, na lei da atração, quando tu vibra na falta, tu atrai mais falta. Então, a vibração ela tem que ser totalmente diferente. Ela tem que ser assim, cara, eu não tô pelo lucro. Tô pelo quê? Eu tô por fazer aquilo que eu amo. Bem feito. Eu quero fazer o melhor pastel do Brasil. E eu quero que quando aquela pessoa comer aquele pastel, ela sinta a presença da avó dela. E isso torna o dia dela melhor. Como que não vai dar lucro? Tu entende? É claro que tu quer. Mas se não tiver o lucro, mas tiver a alegria de estar trabalhando com aquilo que tu gosta, com as pessoas que tu gosta, tá envolvido no ambiente que tu gosta, isso por si só já é um lucro. E aí o lucro, por consequência, vem. A consequência. É que nem no emagrecimento. As pessoas buscam o emagrecimento, eu quero emagrecer. Mas elas não focam no comportamento que elas precisam ter no dia a dia. Que é os bastidores, né? Os bastidores. Exatamente. Então, não foca no lucro. Eu definiria no seguinte pensamento. Ter o dom de servir bem. O quanto eu consigo melhorar a vida das pessoas. Ali tá o meu lucro. Muito bom. Muito bom. Fechou Esse é o lucro. Porque e quanto mais eu fizer isso, com certeza, eu resolvo a vida um problema. Eu melhoro a vida de uma pessoa. Eu vejo que ela confia em mim. Aí o lucro monetário, ele acaba sendo a consequência. E aí vem a tal da leveza. Porque daí é um fluxo e uma energia que flui de forma leve e meio que eu não preciso forçar nada, né? Porque ela vai acontecer. A soma de felicidade e persistência. Então, lucro. Lucro pra mim, cara, ele volta muito naquela questão minha que eu falo do servir. Eu acho que quando chega no final do dia, tu trabalhou, sei lá, a gente tem muito disso, a gente trabalha sem ver as horas às vezes, mas quando chega no final do dia, tu fala com teus irmãos, com a tua mãe, com o cônjuge em casa e fala, hoje eu fiz uma coisa muito bacana. Hoje eu trabalhei com o Giovanni, com o Josué. Eu acho que no final do dia, tu poder falar com orgulho e, claro, poder desfrutar com a parte monetária também. Mas isso é o principal, sabe? Tu chegar ou poder desfrutar dessa felicidade. Eu gosto muito do filme A Procura da Felicidade. E tem aquele trecho que ele fala lá, essa parte que aparece no áudio, essa pequena parte é a parte feliz da minha vida e tal. Eu acho que o empresário ele tem que ser movido por algo maior, senão ele não aguenta a pressão. Então Muito é isso bom. aí pra mim. Lucro é desfrutar, então, Desfrutar e ser movido por algo maior para aguentar a pressão. Senão não aguenta a pressão. Senão não aguenta a pressão. Lucro para mim é liberdade. Liberdade de poder escolher, de poder trabalhar os cenários, usar o lucro como uma ferramenta de decisão. Eu vejo que depois que eu entendi de que todas as nossas iniciativas precisavam ser lucrativas, isso dá um poder de escolha muito grande para não depender de alguma negociação específica que às vezes tu acaba fazendo para pagar alguma conta ou até de algum movimento errado dentro da empresa. Então, o lucro para mim é uma escolha, é uma decisão séria de tu poder construir realmente um futuro mais próspero. Então, hoje, qualquer ação que a gente faz, obviamente, a gente já trabalha a questão do lucro já desde o início. Palavrinha mágica. Palavrinha mágica. A palavrinha mágica, lucro. O lucro, ele é tudo numa empresa.
É através do lucro aonde você consegue investir numa segunda unidade, onde você consegue, enfim, melhorar a sua vida na pessoa física. O lucro é tudo. Hoje é o que tem que ser o primordial dentro da empresa, é visar o lucro no final. Através do lucro você consegue fazer diversas coisas, tanto na pessoa física ou tanto expandir. Assim, o que veio na minha cabeça, lucro pra mim, muitas vezes, não é aquele lucro líquido que te sobra no mês ali, mas pra mim, lucro é saber que eu vou ter flexibilidade na hora de buscar minha filha na creche, passar tempo com a minha família, poder jogar um tênisinho com o Josué, poder compartilhar, né, a minha história, a minha vida, para poder agregar na vida de outras pessoas. Eu acho que isso não existe lucro melhor em saber que eu tô conseguindo colher aquilo que eu plantei. Eu acho que esse lucro de eu ter qualidade de vida não tem coisa melhor que isso. Às vezes não é um resultado bonito numa empresa. Pode ter um resultado lindo, perfeito na empresa, mas às vezes o empreendedor tá lá focado, abre e fecha, não tem vida. Então, o maior lucro para mim é isso, é ter a qualidade de vida, poder estar com a galera, poder estar com os amigos, com os irmãos, né, curtindo e, quando possível, poder compartilhar tudo que a gente fez, toda a nossa história para poder agregar, né, na vida dos outros. Cara, a gente não pode só pensar no dinheiro, no financeiro. Eu acho que lucro para mim é ter saúde, é ter uma boa família, é estar cercado de bons amigos, pessoas que pensam para frente como tu, como eu, enfim, todos nós, a gente tem um objetivo de tocar o barco, entendeu? Acho que lucro para mim é isso. Além do financeiro, óbvio, né? Dinheiro não é tudo, mas é a saúde, é o bem-estar, é tu ter filhos saudáveis, que a gente vê tanta coisa errada hoje, né? Filhos estudando. Eu sei que muitos não têm um pai, uma mãe. Eu acho que lucro para mim hoje é ver meus velhinhos vivos, que não moram na mesma cidade, mas toda semana eu tô lá visitando eles. Acho que lucro para mim é isso. O lucro é ter, na verdade, família, saúde, liberdade de escolha e perseverança no que tu faz para frente, sabe? E focar. Customização. Eu customizo e eu tenho lucro. Eu não busco o lucro em si. Eu busco a customização do cliente. Em consequência, o dinheiro vem. Larga o dinheiro que o dinheiro vem. Não fica pressionando o dinheiro. Deixa ele tranquilo ali que ele vem. Então, eu customizo cada vez mais. Quanto mais eu customizo, mais o meu lifetime aumenta. Então, o cliente fica por 16 anos, o bichinho nos deixa, ele adquire um outro. Então, essa recorrência para a vida toda. Então, customize o seu negócio cada vez mais. Pense em cada pessoa como um ser humano que vai ali consumir no teu estabelecimento. Lucro. Lucro, eu defino como uma conquista não de valor de dinheiro e espécie, mas de formação de conhecimento, de formação para a vida, né? Eu acho que esse é o maior lucro. É o lucro do aprendizado, é o lucro da formação, é o lucro do que tu vai colher através do que tu aprende, né? E o lucro de servir, porque essa é a minha área, né? O servir e retomar tudo isso e fazer com que as pessoas também possam usufruir do lucro do conhecimento. Que maravilha! Lucro Demais. pode ser muitas coisas, né, Giovanni? Muitas coisas, depende do ponto de vista, depende do momento de cada um. Exato. E será que para quem tá nos assistindo e ouvindo, o que é lucro? E aí? Bota nos comentários o que é lucro para você. Vai, comenta aqui. E além disso, o que tu acha da gente preparar um sorteio especial pro pessoal que nos assistiu até agora? Para finalizar o ano daquele jeito, né, Giovanni? Eu quero agradecer demais, porque assim, se você assistiu os nossos episódios, acompanhou até aqui o início do Bastidores do Lucro, para nós é um privilégio, uma satisfação, uma honra ter você aqui nos assistindo. Então você merece, né? Merece esse presente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pega o link desse episódio aqui. Seja o link do YouTube ou do Spotify, seja lá onde você esteja assistindo, pega o link dele e copia esse link. E aí você vai lá no seu Instagram, no Story, e compartilha, fala assim, ó, assista você também. E coloca a frase de lucro que é pra você.
Tem que colocar, tem que boa. Pra você já começar 2026 com aquilo no coração. Pode ser. Então, compartilha lá no seu story, bota assim, ó, pra mim lucro é e tal, e aí assista, bota o link do episódio do Spotify ou do YouTube, onde você estiver assistindo, e marca a gente, né, pra gente saber que você compartilhou, né? Marca o Bastidores do Lucro Podcast no Instagram. E aí todas as pessoas que fizerem isso, que compartilharam o episódio, marcando a gente, vão estar concorrendo ao quê? A um livro. A um livro Plante Ideias, Colha Soluções, do Giovanni. E com certeza esse livro aqui é para você iniciar o 2026 da melhor forma. Você vai receber na sua casa, no seu endereço, seja lá de onde você estiver assistindo isso daí do Brasil. Se for de outro planeta, a gente manda pelo Elon Musk. Já. Se for de outro país, aí a gente manda o e-book, né? A gente dá um jeito. Mas se for do Brasil, a gente manda pro seu endereço esse livro aqui, para você colher, né? Ter essas informações aí e ter muito mais resultados. E é evolução constante, é todo dia plantar para ser melhor. Não é esperar final do ano, é achar que um dia no ano vai ter aquela virada chave e no final do ano eu realizei as metas. Não, é todo dia. Consistência, né? Consistência, disciplina, todo dia. Exato. Então, se você está assistindo a gente aqui no YouTube, no Spotify, não importa. Enfim, todos os dias de manhã acompanha exclusivamente no Spotify esse áudio que é para dar aquele gás diário, né? Bom, muito bem. A gente quero aproveitar e agradecer aqui nossos apoiadores, nossos patrocinadores, que são empresas que realmente acreditaram nesse início do Bastidores do Lucro e que estão à disposição de você, empresário, de você, empreendedor, para entregar serviço de qualidade. A gente tem a Hora do Pastel, que é a nossa apoiadora, patrocinadora aqui. Nós temos a Sense, a agência Sense. Se você deseja utilizar o poder da sua marca para potencializar os seus negócios, @SenseCria. Conexo Engenharia, obras residenciais, comerciais, franquias, enfim, tudo que você deseja em relação a obras, Conexo Engenharia. Temos também a MBA Equipamentos, que é para toda a parte de equipamentos da área da alimentação, seja refrigeração, seja a parte de... Fala um pouquinho mais, Giovanni. Toda a parte de equipamento industrial para cozinha, fogão. O que tu imaginar que tu precisa pro teu restaurante, tu vai encontrar com o Marcos da MBA. Repediu aquela plataforma para você da área da alimentação que quer ter um canal de comunicação melhor com o seu cliente, então quer ter uma automatização de envio de mensagens. Além disso, dados, informações para potencializar, para otimizar os resultados, ou seja, conseguir reduzir o seu investimento e aumentar o seu faturamento, a Repediu. E temos também a Nola. É isso mesmo? Isso mesmo. Sistema de gestão de restaurantes, DRE, DFC, né, o PDV, frente de caixa. É um sistema completaço, vai te ajudar a controlar melhor teus gastos no teu restaurante, controlar melhor as rotinas diárias. Tem tarefas lá dentro que você programa, tem notificações, tem comunicados para o time. É um sistema que veio para chegar no mercado. Em 2025 ele cresceu ainda mais. Nós usamos na Hora do Pastel e você vai adorar. Falando em Hora do Pastel, nós temos um cupom especial para quem nos acompanha aqui, Lucro 10. Se você deseja comer o melhor pastel que já existiu no mercado, Hora do Pastel, vá na tua cidade ali, procura a franquia mais próxima e utiliza o cupom Lucro 10. Muito bem, gente, chegando na reta final. Cara, a retrospectiva já foi incrível, mas o ano foi muito bom. Eu me lembro dos convidados, de vários episódios aqui, e a gente aprendeu muito, a gente compartilhou muito. E essa é a nossa essência do Bastidores do Lucro, é trazer conteúdo, é trazer aprendizado, é compartilhar, é ouvir vocês, né? Cada comentário que vocês colocam, cada estrelinha, né? Cada vez que você se inscreve, manda um vídeo para alguém, né? A gente cresceu bastante nesses últimos meses e isso é reflexo da entrega da gente para vocês e de vocês com a gente, ou seja, vocês estão dando valor pro nosso conteúdo, né? Estão engajando com ele e tenho certeza que 2026 vai ser ainda maior. Exatamente. Quarta-feira que vem, às 18 horas, um novo episódio aqui no canal do Bastidores do Lucro.
Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Desejo que você tenha uma virada de ano incrível, que de fato você consiga se concentrar em definir os seus objetivos para 2026. Pensar no que você fez até aqui, o que você fez de certo, o que você fez de errado, o que você quer mudar. Pensa nisso agora e aproveita e curte com a tua família, ou com teus amigos, com as pessoas que você ama, mas inicia 2026 com foco em fazer ainda melhor, em gerar resultados ainda melhores, em realmente alinhar os detalhes que precisam ser alinhados para 2026 ser um ano incrível. E será para todos nós um grande abraço, muitas realizações, foque em ter resultado, mas resultado para você, para sua família, foque em você. Você precisa estar bem para poder cuidar dos outros e teremos todos um 2026 incrível. Bora para cima, sucesso sempre. Valeu, até mais.